A nova direita, né, ela surge, né, com as ideias de Olavo de Carvalho que impregnaram o novo governo e tomam conta do novo governo, surgindo um patriotismo, um nacionalismo, um sentimento pelas cores, pelas tradições, pelos símbolos da República, né? E meio que se apropriam dessa ideia tradicional, dessa ideia nacionalista, conservadora, familiar. Eis que surge uma nova direita, não uma direita extremista, tá? Uma nova direita, porque os extremistas são diferentes, né? Os extremistas estão lá nos Estados Unidos, né? Os extremistas, eles são como foi Margaret Thatcher e como foi o Ronald Reagan, né? Margaret Thatcher era extremista, né? Extrema direita. Margaret Thatcher, extrema direita. Ronald Reagan. Como que surgem os extremistas da direita? O Estado e mercado são formas de organização social. O Estado e o mercado são formas de organização social, eles são antagônicas, são diferentes. Estado é uma coisa, organização econômica é outra, né? Mas estão interligados, porque o Estado ele tem a incumbência, o Estado tem o dever de administrar a economia. E aí, quando a economia ela não anda bem, né? Ela anda com problemas, como estes que nós relatamos aí em torno de 1970 até 80, de hiperinflação, problemas na economia, problemas de diversos problemas na economia nesta época, principalmente as questões da hiperinflação. Quem resolveu primeiro a hiperinflação no mundo foi a extrema-direita. Fernando Henrique copiou a extrema-direita, embora seja um socialista. Quem é a extrema-direita? Ronald Wilson Reagan e Margaret Thatcher, né? Partido Republicano Reagan e Thatcher, liberalismo e monetarismo estritos. Conseguiu conduzir a inflação, conseguiu gerar emprego, conseguiu reduzir, né, a desvalorização que vinha na moeda. O que estes fizeram para reduzir a inflação, né? Estes da extrema direita que resolveram esse problema. Não estou falando mais de welfare, né? O welfare state foi uma saída emergencial, um meio de campo entre esquerda e direita que veio intervindo na economia, né, trazendo um auxílio para o povo e resolvendo o problema do momento, né? Welfare. Agora falando não de welfare, mas falando já no momento posterior, mais à frente, onde surge uma inflação. Depois de resolvida a crise de 1930 e depois do pós-guerra, né, surgem os problemas de hiperinflação, né? Esses problemas de hiperinflação tiveram um controle em, vou abreviar em 6 características ou 6 momentos. A pergunta é, quais são, né, as 6 características da ultradireita, dos neoliberais da ultradireita, para solucionar o problema da crise inflacionária no mundo? Vou repetir a pergunta. Quais são as características da ultradireita, dos neoliberais, que vieram para resolver o problema de hiperinflação no mundo? Quais são, né? Então vamos falar de 6 características da ultradireita. Então olha só, né? Primeira coisa que eles fizeram foi o controle da emissão da moeda, controle de emissão da moeda. Primeira questão, né? Pessoal, o keynesianismo, né, ele veio e deu uma injeção de Estado na economia e na população e resolveu o problema da crise, né? Porque o Estado intervia com o dinheiro, o Estado intervia na produção, o Estado intervia nas bases da economia. E essa intervenção, né, dinheiro na economia, gera um bem-estar social. Mas logo a consequência disso, que não se
não se tinha anteriormente, com muito dinheiro impresso, né, sem uma base real por trás disso. O que aconteceu? Surgiu uma inflação no mundo, que até então ninguém nem sabia o que era. Uma hiperinflação surge no mundo, né? E essa hiperinflação ela é controlada pelos ultradireitistas ou neoliberais, né? E a primeira característica é essa, o controle da emissão da moeda. Então o Estado passa a intervir no controle de emissão da moeda, o Estado passa a controlar a emissão da moeda. Como é que funciona o controle da moeda? Bom, é o clássico, né? Eu tenho uma nota de R$1.000, corta 3 zeros, esses 1.000 passa a ser 1, então eu já começo a modificar isso. O grande volume de dinheiro diminui, eu modifico o nome da moeda, eu modifico o nome, eu faço indexações da moeda e enxugo o dinheiro que está na sociedade, né? Então o primeiro momento é o controle da emissão da moeda. O Estado passa a fiscalizar esse controle de emissão, o que sai, o que entra, como funciona, como não funciona, né? E eu começo a observar também os índices internacionais, dólar, euro, e faço as comparações. Então, primeiro, o controle da emissão da moeda. Depois eu vou me aprofundar nisso, mas esse é o primeiro momento da ultradireita conservadora neoliberal controlando a inflação, que até então ninguém sabia o que era, né? Número 2, para que não haja mais dinheiro no mercado, fora tudo aquilo que já tem de dinheiro no mercado, que gerou uma inflação e diminui o poder de compra, porque existe muito dinheiro e a demanda é pequena. Muito dinheiro com a demanda pequena, inflação. Eu faço uma elevação da taxa de juros, número 2. Segundo momento, elevação de taxa de juros. Com a elevação da taxa de juros, o que acontece? Menos dinheiro, menos empréstimo, menos banco emprestando dinheiro, menos financiamento de carro, de imóvel, menos financiamento para tudo, menos dinheiro com a elevação da taxa de juros. Esse é o objetivo, é coibir mais dinheiro no mercado, além daquele que nós já imprimimos lá atrás com o welfare, que gerou essa inflação, que gerou tudo isso aqui, com o liberalismo que gerou tudo isso aqui. Mas nós, como neoliberais, ultradireita, vamos reduzir essa inflação, vamos conter isso sem trazer o socialismo. O contrário, vamos dar um freio nisso, né? Então, primeiro, controle da emissão da moeda. Segundo, elevação da taxa de juros. Terceiro, abolição do controle de fluxos financeiros. Ah, professor, mas agora você me pegou. O que é isso? Né? Abolição dos controles de fluxos financeiros. Olha, esse terceiro tem a ver com o segundo e tem a ver com o primeiro, tá? Né? Isso daí tem a ver com a burocratização, com a burocracia, né? Os neoliberais, eles querem menos burocracia para resolver as questões financeiras, né? Eles querem que as pessoas gastem menos, que não saiam para poder gastar, né, e não ter renda, já que o objetivo é conter a inflação, já que o objetivo de elevar a taxa de juros é menos dinheiro no mercado. Então, ao mesmo tempo, né, nessa mesma onda de controle de emissão da moeda, elevação da taxa de juros, vamos abolir o controle de fluxos financeiros, vamos, na verdade, reduzir a burocracia do Estado para tudo. Isso envolve impostos, taxas, emolumentos cartorários, etc, etc e tal. Eis aí a questão dos controles do financeiro. Bom, vou explicar melhor isso depois, numa outra oportunidade, né? Esse terceiro ponto. Quarto, repressão aos sindicatos. Vocês já ouviram isso, vocês já viram isso, e isso aconteceu no atual governo, que é um governo de direita. Governo de direita, nova direita, que eu falei, eis que surge a nova direita no governo atual. Esse governo atual teve esta característica, repressão aos sindicatos, não é? Ah, professor, mas não é uma repressão, né? Os sindicatos estão aí, fazem o que quiserem, mas agora não é obrigatória a contribuição sindical. Ora, pessoal, a ultradireita tem essa característica. A ultradireita não só falou, ninguém vai contribuir com o sindicato, não. E é o seguinte, esse pessoal do sindicato fecha tudo e quem resistir manda prender. Ultradireita. Por isso que eu falo que no Brasil não existe ultradireita. O que a direita faz? Manda prender e manda fechar o sindicato? Não. A direita simplesmente tira a contribuição e deixa o sindicato. Percebe que
Isso é direita? Tira a contribuição. Ultradireita, desce o pau, prende, tira. Se falar a palavra sindicato, prende. Ultradireita. Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Margaret Thatcher é conhecida como dama de ferro, porque não aliviava para ninguém, não é? É isso, repressão aos sindicatos é a quarta característica do controle inflacionário e da ultradireita. Quinta característica, depois eu volto nos sindicatos, né? Quinta característica, lembrando, continuando com os sindicatos, lembrando que sindicatos, o sindicato é um embrião, é um feto, é uma semente de um partido político. Sindicato. O Manifesto Comunista de Karl Marx fala isso, né? Se organizem, trabalhadores, se unam, CIPA, aqueles movimentinhos, tal, cria um sindicato, cria um partido político, proletariados univos, assim que diz o Manifesto Comunista, eles se unem, criam um partido político. Como é que é o nome do partido? Partido dos Trabalhadores, surge dos sindicatos. Eis que a ultradireita fala repressão aos sindicatos, tira a contribuição, manda fechar, quem reclamar, pau nele e cadeia. Ultradireita, Margaret Thatcher e Reagan faziam isso, mão de ferro. Não é direita não, direita só tira a contribuição. Centro-direita, deixa eles aí, se quiser contribuir, que é o que nós vivemos, centro-direita, né? Mas a nova direita tirou a contribuição sindical, que vai voltar agora com a esquerda, porque faz parte da cartilha comunista socialista de Karl Marx. Então essa é a quarta característica, repressão aos sindicatos. Quinta característica, pessoal, legislação antissindical. Eita porra, agora sim, agora cria-se uma lei que, além disso, de não contribuir, fechar o sindicato, manda prender, manda dar paulada, então proíbe de se organizar sindicalmente. Reuniãozinha está proibido, está tudo proibido, né, nesse sentido aí. Reunião do trabalhador, pau neles. Legislação antissindical é a quinta característica do neoliberalismo da ultradireita, que é o assunto que nós estamos falando agora, né? E por último, tá? São 2 pontos, mas eu vou falar de um só. Corte de gastos. Ultradireita fala de corte de gastos. Como é que corta gastos, pessoal? Tinha 27 ministérios, caiu para 23. Tenho 23 ministérios, mas tenho não sei quantos mil funcionários. Corta 1/3 desses funcionários, fica com 2/3. Percebem o corte de gastos? Corte de gastos é a sexta característica do governo neoliberal, que é a ultradireita. Mas também é a característica da direita. Mas a ultradireita fala, vamos cortar gastos. Quantos assessores você tem? 20? Para quê? Não, fica com 2. Manda 18 embora. Agora, ultradireita é corte de gastos. E por último, para fechar, privatização. Pessoal, meu relógio deu problema. Eu estou achando que é 9 horas, 10 para 10. Eu estou olhando aqui, eu falei, não passa a hora. Pessoal, última característica da ultradireita neoliberal, de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, dentre outros, que seguem outro. Pessoal, Donald Trump é ultradireita? Vou deixar essa pergunta em aberto para nós respondermos na aula que vem, né? Mas ele tem características de ultradireita. E direita certamente ele é, certo? Direita ele é, né? Republicanos são direita. O pessoal fala que democratas são progressistas, são esquerdas. Não, pessoal, não existe esquerda nos Estados Unidos. Falar que existe, não, pessoal, isso é uma invenção ideológica da esquerda do nosso país, querendo se espelhar nos democratas americanos. Nada a ver com os democratas americanos, o PT querendo se espelhar em John Biden e democratas americanos, não. Os águias americanos, eles são liberais ao extremo. Os republicanos, os democratas, eles são progressistas. Eles eles querem uma abertura diferente dos liberais, mas é uma direita os democratas. A cor deles é até azul. E os republicanos, que são extremistas, entre aspas, eles não invadiram o Capitólio? Eu tomo isso como ato extremista, dentre outras questões, né? Mas eles não chegaram a precisar
destes mecanismos de controle de emissão de moeda monetária, elevação de taxa de juros, agora está acontecendo, né? Abolição de controle de fluxos financeiros, repressão aos sindicatos, né? Legislação antissindical, corte de gastos e, por último, para fechar a cereja do bolo, todo mundo, né? Quando eu fala assim, puxa, eu sabia que estava faltando isso, porque a direita e a extrema-direita principalmente sempre fala esta palavra: privatização. Privatizar é lema, é ideal deles, porque isso, menos Estado, corte de gastos, 27 ministérios, 23, 20, 22, aí criaram super ministérios, lembra? Fundiram 2 ministérios, né? Justiça com outro lá que eu não lembro, economia com fazenda, fundiram, aí falaram que eram super ministérios. Por que isso? Porque são 2 ministérios a menos, né? 4 virou 2 e reduz o número de funcionários. Corte de gastos. E a privatização, né? Bom, pessoal, é o que a direita e a extrema-direita sempre fala: reduzir as despesas do Estado, reduzir os gastos do Estado, para quê? Para sobrar mais dinheiro em caixa e retornar em benefício para a população. Se isso é uma verdade ou se isso não é verdade, a gente só vê isso com o passar dos anos e com o passar do tempo, porque a nossa história política brasileira é recente, né? Não dá para avaliar isso, mas podemos sim avaliar em outros países que têm uma qualidade de vida muito superior à nossa, né? Aí o pessoal fala assim: professor, Portugal é socialista. Vá, pessoal, aí durma com esse barulho. Portugal socialista, né? Quem sabe o que é socialismo sabe que o socialismo quer uma uniformização, quer a exclusão das classes sociais, né? Tornando elas uniformes, com uma renda única, com salário único, com pessoas todas iguais, né? Ascensão do proletariado e desce as classes superiores e torna tudo uma classe só, pessoal. Não tem mais pirâmide de Kelsen, eu tenho só uma classe, né? E esta classe, ela toma a estrutura, e depois essa classe dá a estrutura para o Estado toma a estrutura desta classe e todos passam a pertencer ao Estado de forma uniforme. Isso é socialismo. Então, quando eu falo socialismo, é isso. Então, isto é a base da esquerda, mas a base da direita não. A direita não quer isso, quer menos Estado. Então, privatiza. O que é privatizar? Vende o que é do Estado para a iniciativa privada. Correio, empresa privada. Petrobras, empresa privada. Eletrobras, empresa privada. Todas as empresas públicas vendem para a iniciativa privada. Então, vocês vão tomar conta agora. Para que vocês, não quero mais não. Vocês assumem o passivo e o ativo. O que é o ativo? A estrutura. E o que é o passivo? Os trabalhadores que estão nessa estrutura, né? É isso, em privatização. Lembra da privatização das telecomunicações? A privatização das telecomunicações, né? Aconteceu isso. Houve um grande desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, porque a iniciativa privada foi obrigada a investir, mas ganhou, comprou. Hoje você tem 2, 3 aparelhos de telefone, né? Linha telefônica, que era um absurdo, todo mundo passou a ter, muito barato, né? Agora ninguém quer mais, né? Porque tem aí a telefonia móvel celular, que é muito mais moderna, muito mais abrangente. Então, pessoal, fechando aí, a ultradireita com essas 6 características, né? O finalzinho, corte de gastos e privatização. Esta ultradireita, né, veio lá em 1979, 80, né, com o Partido Republicano, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né, em 1980, né? É isso, né? Reagan foi o 40º presidente dos Estados Unidos da América e 33º governador da Califórnia, né? Assumindo-se membro do Partido Republicano, seu governo foi marcado por importantes acontecimentos no plano interno, né? Política externa agressiva, investindo na esfera e defesa da diplomacia, com o objetivo, claro, de combater o comunismo. Esqueci de falar isso, né? Poderia até dizer que isso é uma 7ª característica. Toda extrema direita tem como lema combater o comunismo. Extrema direita combate o comunismo, tá? Não tem dó. Falou que comunista é pancada, é briga. Extrema direita tem essa característica, tá? Margaret Thatcher
ex-política britânica, né? Foi a primeira-ministra do seu país, né? Já num sistema parlamentarismo, né? Sem presidente, né? Então, como primeira-ministra, né? Chefe de governo, não chefe de Estado, chefe de governo, Margaret Thatcher, através de ideias liberalistas, né, e monetarismo estrito, né, com essas características que nós falamos agora, ela conseguiu diminuir a inflação, mas gerou desemprego, gerou quebra de bancos, quebra de empresas, gerou uma recessão, mas ela reduziu a inflação. Estas características reduzem a inflação, mas geram uma recessão. O que é recessão, pessoal? Inflação, muito dinheiro, diminui o poder da compra, diminui o poder de moeda. A recessão não faz isso, só que você não tem dinheiro para comprar nada. Você não reduz o poder da compra, mas você não tem dinheiro. Isso é recessão. E aí, pessoal, né, falamos, né, sobre todas as características aí da ultradireita, né, e a ultradireita com o objetivo de combater o comunismo e reduzir a inflação, e ponto final.